Olá, senhoras e senhores, empreendedores e empreendedoras, cineastas de plantão. Sejam muito bem-vindos ao canal do Senhor Negócios, um canal voltado para o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Eu me chamo Bruno Santos, sou escritor, empreendedor e marqueteiro digital. E neste vídeo, como anunciado desde a semana passada, vou falar sobre a história de Christopher Nolan, ou biografia dele. Simplesmente um dos maiores diretores de todos os tempos. O mesmo que dirigiu filmes como a trilogia do Cavaleiro das Trevas, Interestelar e A Origem, entre muitos outros que vou falar mais pra frente neste vídeo. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a vocês que deixem já o gostei, para que o YouTube perceba que este tipo de conteúdo é importante para empreendedores e empreendedoras, cineastas assim como vocês. Também não deixem de se inscrever aqui no canal, pois aqui sempre trago vídeos como este, sobre o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Christopher Edward Nolan é um diretor de cinema, roteirista e produtor britânico. Ele é muito conhecido pela trilogia O Cavaleiro das Trevas e também sobre a pegada epistemológica que ele traz em seus filmes, coisa que os deixa ainda mais misteriosos e curiosos, prendendo a atenção do telespectador. Uma coisa que adoro pra caramba em seus filmes é a pegada paternalista que ele sempre coloca, a qual o pai traz uma grande influência na vida do protagonista. Tudo bem. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Devemos chamar uma ambulância, Sr. Wayne? Não, vou dar um jeito no osso e levá-lo para tirar um raio-x depois. Pois não, senhor. Ajudando assim que o personagem ou o herói da história possa se desenvolver de uma forma melhor. Amigo Murphy, 6. quero resolver isso antes de partir. Você nem sabe quando vai voltar. 5. Motor principal acionado. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Não. Christopher Nolan conseguiu arrecadar com 10 longa-metragens o equivalente a 4,2 bilhões de dólares. Isso em todo o mundo, sendo conhecido por muitos como um dos diretores mais bem-sucedidos por toda Hollywood. Ele foi indicado mais de 26 vezes à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ou seja, o Oscar, e assim ganho umas 7 vezes. Também já foi indicado várias vezes ao Globo de Ouro e também ganhou, além do mesmo ter acontecido com a Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, ou o BAFTA. Enfim, essa descrição é suficiente para dizer que o cara é foda no que faz e sendo assim muito bem sucedido. Mas como ele chegou até lá? Como se tornou um dos maiores diretores de todo o mundo? Para explicar como isso aconteceu, primeiramente vamos ter que voltar no tempo, na época de sua infância. Assim, analisando desde o começo os seus passos. Afinal, aqui neste canal, quebramos o paradigma de apenas se olhar para o sucesso alheio, sem ver como foi o começo deste sucesso. Christopher Nolan nasceu em Londres no dia 30 de julho de 1970. Seu pai, Braden James Nolan, foi um executivo publicitário e sua mãe, Christina Nolan, foi comissária de bordo e professora de língua inglesa. Nolan também tem mais 2 irmãos, o Matthew e o Jonathan, que eu vou falar mais pra frente sobre o Jonathan neste vídeo. Durante sua infância, com apenas 7 anos de idade, ele começava a fazer suas primeiras produções cinematográficas, como curta-metragens com action figures. Isso ao lado de seu pai, usando uma câmera Super 8. Quando cresceu, ele começou a admirar Star Wars, e com apenas 8 anos, ele fez uma produção em stop motion chamada Space Wars, em homenagem à franquia de filmes. Seu tio, que trabalhava para a NASA, construindo sistemas de orientação e navegação para foguetes do programa Apollo, sempre lhe enviava pequenos vídeos das partidas nas plataformas de lançamento. Aos 11 anos, Christopher Nolan começou a querer seguir carreira como cineasta profissional. O garoto estudou em uma escola independente em Hertford Heath, chamada Haileybury Imperial Service College, e depois disso estudou graduação em língua inglesa na University College London. Ele escolheu essa faculdade em específico por causa da qualidade das instalações de produção audiovisual, que inclui uma suíte de edição Steinbeck e câmeras de filme 16mm.
ele se tornou presidente de cineclube na faculdade ao lado de Emma Thomas, que no tempo era sua namorada e mais pra frente se tornou a sua esposa. Durante seus anos de faculdade, Christopher criou 2 curtas. O primeiro foi o Tarantella, de 1989, que foi exibido na Image Union, e o segundo foi o Lacerne, que foi filmado em preto e branco apenas em um fim de semana, com elenco e equipe de filmagens bem limitados. O filme, financiado pelo próprio Nolan e realizado com o aparato do Cineclub, a produção veio a figurar no Cambridge Film Festival de 1996, além de ter sido considerada um dos melhores curtas de alunos da faculdade de UCL. Após terminar sua faculdade, Christopher Nolan começou a produzir vídeos corporativos comerciais. Neste mesmo tempo, produziu seu terceiro curta, chamado Doodlebug, o qual conta a história de um cara que segura um sapato e procura um inseto, apenas para que no final, quando o mesmo o atingisse, descobrisse que o inseto era uma miniatura de si mesmo. Enfim, tudo tem um começo. E é claro que, por se tratar do começo de tudo, Christopher Nolan teve pouco ou nenhum sucesso na materialização de seus projetos. Ele mais tarde se lembrou da pilha de cartas de rejeição que recebia nas suas primeiras incursões de produção cinematográfica. Em 98, Nolan dirigiu seu primeiro longa, financiado pelo próprio e filmado com amigos de faculdade. Following conta a história de um jovem escritor desempregado, que é interpretado por Jeremy Talbot, que segue estranhos pelas ruas de Londres, na esperança de encontrar inspiração para o seu primeiro romance, mas que se vê envolvido no submundo do crime quando não consegue se manter distante das pessoas que acossa. O enredo do filme foi influenciado pela experiência do cineasta em viver na capital britânica e ter o seu apartamento assaltado. As cenas do filme são mostradas fora da ordem cronológica. Following foi criado com um orçamento de 3.000 euros, gravado em fins de semana ao longo de um ano. Para conservar o material de filme, cada cena foi extensivamente ensaiada para assegurar que as primeiras ou as segundas tomadas fossem usadas na edição final. Com a coprodução de Emma Thomas e Jeremy Talbot, Christopher foi responsável pelo roteiro, fotografia e edição. O longa ganhou prêmios de exibição em diversos festivais, sendo bem recebido pela crítica. Segundo The New Yorker, a película ecoou clássicos de Hitchcock, embora fosse mais enxuta. Em 11 de dezembro de 2012, Following foi lançado em DVD e Blu-ray, como parte da Criterion Collection. E como resultado do sucesso do seu primeiro longa, foi oferecida a Nolan a oportunidade de criar Memento, de 2000, que veio a se tornar uma de suas mais bem-sucedidas obras. Durante uma viagem de carro de Chicago até Londres, seu irmão Jonathan, ele voltou de novo, teve a ideia para Memento Mori, sobre um homem com amnésia anterógrada, que usa anotações e tatuagens para caçar o assassino de sua esposa. Christopher, com esse espírito, desenvolveu um roteiro de história em sentido inverso. O projeto foi comprado e para sua concretização foi dado um limite de orçamento de 4,5 milhões de dólares. Memento, estrelado por Guy Pearce e Carrie-Anne Moss, estreou em setembro de 2000 no Festival Internacional de Veneza, onde recebeu a aclamação da crítica. O título foi um sucesso de bilheteria e recebeu vários prêmios por isso, incluindo indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro por seu roteiro, ao Independent Spirit Award na categoria de Melhor Diretor e outra ao Directors Guild of America, o DGA. Memento foi considerado por muitos críticos um dos melhores filmes da década de 2000. Impressionado com o trabalho do cineasta no segundo longa, Steven Soderbergh o recrutou para dirigir o thriller Insomnia, de 2002, que foi estrelado por atores como Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. A Warner Bros. No começo queria um diretor mais experiente, mas Soderbergh e a Section I Productions insistiram por Nolan, bem como para suas escolhas para os cargos de diretores de fotografia, Wally P. Pfister
e editora Dottie Dorn. Com um orçamento de 46 milhões de dólares, a produção foi descrita como um filme de Hollywood mais convencional que qualquer coisa antes feita pelo diretor. Sendo o remake do filme norueguês de mesmo nome de 1997, a obra narra acontecimentos envolvendo dois detetives de Los Angeles enviados a uma cidade do norte do Alasca para investigar um metódico assassinato de um adolescente local. O longa foi recebido positivamente pela crítica e teve um bom desempenho nas bilheterias, arrecadando o equivalente a 113 milhões de dólares em todo o mundo. Depois de Insônia, Nolan planejou um filme biográfico sobre Howard Hughes, que deveria ser estrelado por Jim Carrey. O cineasta havia escrito um roteiro, porém quando soube que Martin Scorsese já estava criando um longa sobre o mesmo indivíduo, chamado The Aviator, filme lançado em 2004, Nolan decidiu adiar o projeto, mesmo que com alguma relutância, e assim partiu para outro. Tendo recusado a oferta de dirigir o épico histórico Troy de 2004, Christopher trabalhou na adaptação romance policial de Ruth Rendell, The Keys to the Street, um roteiro cuja materialização ele planejava dirigir para a Fox Searching Pictures. Mas ele largou o projeto, alegando que muito se assemelhava aos seus filmes anteriores. Vocês já veem que o cara gosta de inovar, né? No início de 2003, Nolan entrou em contato com a Warner Bros. Dizendo que queria produzir um filme sobre o Batman. Fascinado pelo personagem e a sua história, ele queria fazer um longa ambientado no mundo mais real, com uma proximidade maior ao drama de um estilo clássico, e mais distante da fantasia das histórias em quadrinhos. Pra mim não tem nada de fantasia nas histórias do Batman não, pra mim é bem real. Está preso, senhor! Acabou de aleijar esse homem! Ele é jovem, vai andar de novo. Batman Begins foi o maior projeto que o cineasta tinha se envolvido até então, o qual teve estreia nos cinemas em junho de 2005 e foi bem sucedido tanto em crítica quanto comercialmente. Estrelado por Christian Bale no papel título juntamente com Michael Caine, Gary Oldman e Morgan Freeman, além também de Liam Neeson, o filme reviveu a franquia, dando partida a uma tendência na indústria de produção de filmes mais sombrios que reiniciam ou recontam histórias consagradas. O longa narra a origem do herói a partir do medo inicial de morcego sentido por Bruce Wayne, a morte de seus pais, a jornada para se tornar o Batman, a luta contra Ra's al Ghul e seu intento de destruir Gotham. A produção foi elogiada pela abordagem psicológica profunda e relevância contemporânea. Batman Begins foi a 8ª maior bilheteria de 2005 nos Estados Unidos e a 9ª em todo o mundo. Isso no mesmo ano. A obra foi indicada ao Oscar de Melhor Fotografia e a 3 prêmios BAFTA. Antes de dar continuidade à série de filmes da franquia Batman, Nolan dirigiu, coescreveu e produziu The Prestige, de 2006. Uma adaptação do romance de Christopher Priest sobre dois magos rivais do século XIX. Em 2001, quando levava a insônia à pós-produção, Nolan pediu a ajuda de seu irmão Jonathan para a escrita do filme. O roteiro acabou se tornando uma colaboração intermitente de 5 anos entre os irmãos. Nolan tinha inicialmente a intenção de fazer o filme já em 2003, mas é claro, ele adiou o projeto após aceitar fazer Batman Begins. Estrelado por Christian Bale e Hugh Jackman nos papéis principais, The Prestige recebeu críticas gerais positivas e indicações ao Oscar de Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte, arrecadando mais de 109 milhões em todo o mundo. Como um conto sombrio e complexo, Roger Ebert descreveu a produção dizendo ser: em julho de 2006, Nolan anunciou que a sequência de Batman Begins receberia o nome de The Dark Knight. O desejo do cineasta era intensificar a característica noir do primeiro filme, ampliando a abordagem e conduzindo a dinâmica de uma história da cidade, uma grande história de crime, onde você atenta à polícia, ao sistema de justiça, ao vigilante, aos pobres, aos ricos e aos criminosos. Lançado em 2008 e alvo de imenso reconhecimento crítico, The Dark Knight tem sido considerado um dos melhores filmes da década de 2000 e um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Never start with the head.
dead, the victim gets all fuzzy. You can't feel the neck. O filme estabeleceu uma série de recordes de bilheteria durante sua temporada nos cinemas, arrecadando 534.858.444 dólares, isso na América do Norte, e o equivalente a 469.700.000 em mesma moeda no resto do mundo. O que vai fazer com o dinheiro? Aqui eu sou um sujeito muito simples. Eu gosto de dinamite, de pólvora e de gasolina. Mas o que... Sabe o que essas coisas têm em comum? Elas são baratas. Você disse que era um homem de palavra. Eu sou. Eu só estou torrando minha metade. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. E é o que eu vou dar a ela. Diga a seus homens que trabalham para mim agora. Um total mundial de 1.458.444 dólares. The Dark Knight foi o primeiro longa-metragem filmado parcialmente no formato IMAX. Na 81ª edição do Oscar, o título foi indicado a 8 categorias, vencendo em melhor edição de som. Postumamente, a morte do ator Heath Ledger, isso pelo seu desempenho no papel de Coringa. Diga o seu nome. Brian Douglas. E você é o Batman mesmo? Não. Não? Não. Não? Então por que está vestido como ele? Essa foi a primeira vez que um prêmio de atuação foi dado a um personagem originário dos quadrinhos. Nolan recebeu reconhecimento por pares com nomeações ao DGA, Writers Guild of America e Producers Guild of America. Então por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Com o sucesso de The Dark Knight, Nolan foi indicado para dirigir outro título da Warner Bros., qual viria a ser Inception, ou A Origem. O cineasta ficou responsável também pela escrita e coprodução do filme. Descrito como um sci-fi contemporâneo de ação ambientado dentro pela arquitetura da mente. Antes da estreia nos cinemas, Peter Travers e Lou Lumenick questionaram se a fé de Christopher na inteligência dos espectadores lhe custaria lucro em bilheteria. Com um grande elenco de estrelas liderado por Leonardo DiCaprio, o longa foi lançado em 16 de julho de 2010, angariando sucesso comercial e de crítica. Em resenha, Richard Rupert do Chicago Sun-Times concedeu ao lançamento a pontuação perfeita de A positivo, classificando-o como um dos melhores filmes do século XXI. Mark Kermode declarou o melhor filme de 2010, dizendo: o longa acabou faturando o equivalente a mais de 820 milhões de dólares em todo o mundo e foi indicado a 8 categorias do Oscar, incluindo melhor filme, ganhando também melhor fotografia, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Por este projeto, Christopher recebeu nomeações a prêmios como BAFTA, Globo de Ouro, DGA e PGA, além da conquista de um WGA. Enquanto conduzia a fase de pós-produção de Inception, o cineasta deu uma entrevista ao These Amazing Shadows, um documentário que se trata da apreciação e preservação cinematográficas, no contexto do National Film Registry. Nolan também apareceu no Side by Side, de 2012, um documentário sobre a história, o processo e fluxo de trabalho em criação de filmes digitais e fotoquímicos. Em 2012, o cineasta dirigiu seu terceiro filme da série The Dark Knight, chamado The Dark Knight Rise.
Embora tivesse hesitado inicialmente em retomar o andamento da série, ele concordou em dar continuidade depois de desenvolver a base de roteiro com seu irmão e David S. Gower, a partir da qual julgou que poderia terminar a tríade no auge. The Dark Knight Rises foi lançado em 20 de julho de 2012 e recebeu a aclamação da crítica. Galera, na minha opinião, o último filme do Batman, né, The Dark Knight Rises, ou Cavaleiro das Trevas Ressurge, é um filme bom, é um filme maravilhoso, entretanto ele não chega aos pés dos filmes anteriores da trilogia. Não que eu não goste do filme, entretanto, na minha opinião, eu não gostei muito do vilão que foi apresentado. É claro que nas HQs o Bane é foda pra caralho e tudo mais, mas a história ficou muito centrada em um vilão que literalmente não deu um papel que poderia ser apresentado para um protagonista à altura, que é o Batman. Mas isso é a minha opinião, eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Vou adorar ler. Como seu antecessor, o lançamento teve excelente desempenho nas bilheterias, tornando-se o 13º filme no mundo a arrecadar o equivalente a $1 bilhão. Durante uma sessão de tarde da noite no cinema Century 16, em Aurora, Colorado, nos Estados Unidos, um homem armado disparou contra a plateia na exibição, matando 12 pessoas e ferindo outras 58. Eu tenho certeza de que vocês se lembram desse episódio. Literalmente eu era criança e até eu lembro. Foi horrível e teve muita gente falando mal do Batman ou do filme do Batman sem literalmente saber o que a história conta e o que é que se passa. Mas enfim, né, é sempre assim, e o mesmo também acontece, né, curiosamente, com os jogos de videogame, né? Infelizmente a mídia ou as pessoas em si têm muito preconceito sobre certas obras e acham que elas podem influenciar pessoas a fazerem o mal. Christopher divulgou um comunicado à imprensa expressando suas condolências pelas vítimas, descrevendo o acontecido como uma tragédia sem sentido. Durante as discussões de roteiro para The Dark Knight Rises, em 2010, Goyer relatou a Nolan sua intenção de retratar o Superman num contexto moderno. Impressionado com o conceito de Goyer, o cineasta externou a ideia de Man of Steel, ou O Homem de Aço, que foi lançado em 2013. A Warner Bros. Que os contratou para produzir e escrever o longa. Christopher, é claro, indicou Zack Snyder para dirigir o filme, tendo em vista a competência nas adaptações de 300, de 2007, e Watchmen, de 2009. Acho que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Além de sua aptidão inata para lidar com super-heróis como personagens reais. Estrelado por Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner e Michael Shannon, Man of Steel arrecadou o equivalente a mais de $600 milhões em todo o mundo, mas recebeu uma reação crítica mista. Nolan e Thomas também atuaram como produtores e executivos de Transcendence de 2014, isso na estreia de Wally P. Pfister na direção de longas. Baseado no roteiro de Jack Paglen, o filme gira em torno de dois cientistas que trabalham para a criação de uma máquina que possui sensibilidade e inteligência coletiva. Estrelado por Johnny Depp, Rebecca Hall e Paul Bettany, Transcendence foi lançado nos cinemas em 18 de abril de 2014 e foi recebido negativamente pela maioria dos críticos. Em janeiro de 2013, foi anunciado que Nolan iria dirigir, produzir e escrever um filme baseado em ficção científica, chamado Interestelar. Os primeiros rascunhos do script foram concebidos por seu irmão Jonathan, originalmente dizendo para que a direção do filme ficasse a cargo de Steven Spielberg. Com base em teorias científicas do famoso físico Kip Thorne, o filme retrata uma jornada heróica interestelar às fronteiras mais distantes de nosso entendimento científico. O longa estrelou Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Arden, Michael Caine e Ellen Burstyn,
e foi notavelmente a primeira colaboração de Christopher com o diretor de fotografia Joachim von Huttmann. De acordo com o compositor Hans Zimmer, a equipe desejava rumar para uma nova abordagem em trilha sonora, diferente do que costumava ser feito nas produções do cineasta. A Paramount Pictures e a Warner Bros. Cofinanciaram e contribuíram respectivamente o projeto, que teve data de lançamento em 5 de novembro de 2014. O título recebeu críticas gerais positivas e alcançou grandes resultados de bilheteria, arrecadando o equivalente a mais de 670 milhões de dólares em todo o mundo. Interestelar foi particularmente elogiado por sua precisão científica, o que levou à publicação de 2 importantes artigos científicos abordando a produção e a uma recomendação do American Journal of Physics para o uso do filme como material educativo em cursos de ciência. Tal longa foi classificado como um dos melhores filmes do ano pela The American Film Institute. Na edição de 2015 do Oscar, o título ganhou na categoria de melhores efeitos visuais, tendo concorrido ainda em outras 4, como melhor trilha sonora original, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor direção de arte. Nesse interim, Nolan assumiu a curadoria do curta-metragem Emic, A Time Capsule for the People of Earth, obra especificamente inspirada em Interestelar, e que tenta capturar e celebrar a experiência da humanidade na Terra. Em 2015, a empresa de produção do cineasta, a Sinai Corp, formou um joint venture com a Zeitgeist Films, liberando o lançamento de edições em Blu-ray dos mais importantes títulos desta. O primeiro projeto da joint venture foi Helena, de 2011, do diretor Andrew... eu não sei falar o nome dele, tá aí na tela. Como parte de uma versão Blu-ray dos trabalhos de animação dos irmãos Quay, Nolan dirigiu o curta documentário Quay, de 2015. O cineasta também iniciou uma turnê exibindo o título dos Quay em absentia, The Comb of Street of Crocodiles. Esse projeto, bem como o curta, receberam aclamações da crítica. No mesmo ano, o cineasta começou a fazer parte do conselho de administração da The Film Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação fílmica. Em 7 de maio de 2015 foi anunciado que Christopher, junto com Martin Scorsese, receberam nomeações da Biblioteca do Congresso Americano para atuar no National Film Preservation Board, como representantes da DGA. Vocês viram que a trajetória, o caminho deste diretor foi longo e ele literalmente cresceu bastante em sua jornada. E é claro, tem muito mais do que crescer. Mas se eu ficar falando de outras coisas que ele ainda fez, como o filme Tenet, esse vídeo vai ficar muito longo. E literalmente, cara, demorou muito pra fazer esse vídeo até aqui, escrever esse roteiro e também, galera, eu peço desculpas por ter demorado tanto pra gravar esse vídeo a vocês. Eu fiz o trailer 2 semanas atrás e acabei ferrando com o projeto inteiro. Então, por favor, me desculpem por isso. Por fim, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história fantástica, né? Uma biografia fantástica que serve para inspirar e muito os cineastas aí que estão assistindo a esse vídeo e também que seguem a Senhor Negócios. Caso você, cineasta, ainda não siga, não seja inscrito no canal do Senhor Negócios, inscreva-se, pois aqui sempre trago vídeos como estes, inspirando ou até mesmo motivando pessoas que querem realizar os seus sonhos, transformá-los em metas. Por fim, galera, novamente não esqueçam de clicar no gostei, pois assim o YouTube percebe que este tipo de conteúdo é relevante para empreendedores e empreendedoras, assim como vocês e como eu. O próximo vídeo será sobre a história e biografia de Stephen King, um dos pais ou também considerado hoje o rei do terror. Então fiquem de olho, porque logo logo teremos mais vídeos. Mais pra frente irei também trazer mais conteúdos como estes, falando sobre Martin Scorsese, Steven Spielberg e também Zack Snyder, porque são diretores fantásticos e que eu gostaria de estar trazendo aqui para inspirar vocês. Por fim, galera, esse foi o vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau!
Galera, não deixem de me acompanhar em outras redes sociais, aqui embaixo está o nome delas. Lá trago mais conteúdo sobre o empreendedorismo no mundo de negócios criativos. Não deixem também de clicar em um dos vídeos aqui do lado, pois eu tenho certeza de que pode te ajudar e muito no seu caminho empreendedor.